Oi, gente, tudo bem? Sou eu, Radassa. Como vão vocês? Eu estive aí um pouquinho ocupada com família, trabalho, respondendo alguns e-mails. Mas tá tudo bem, tá muito frio aqui, tava um pouquinho gripada, mas coisinha só. Não dava pra fazer o vídeo com muita rouquidão, né? Mas eu tô super bem. Foi só assim, tipo, um diazinho assim que eu resolvi gravar, a voz não estava boa, mas aí eu tomei um chá, me energizei e fiquei bem outra vez, graças a Deus. Então, hoje eu vou abordar assim um tema que é mais a parte assim histórica e sociológica da mediunidade, tá? Mas eu vou dar assim só uma pincelada na mediunidade no Brasil, porque eu não sou expert, eu não moro no Brasil há muitos e muitos e muitos anos. E outra coisa também, a minha família nunca teve contato com kardecismo, umbanda, então eu não me sinto assim tão à vontade para falar. Fico mais à vontade de falar sobre a mediunidade assim, em outros países, os países onde eu morei, então que eu vivi de perto, né, que eu já tinha, né, já com essa coisa toda florada e eu vejo muita diferença, tá? Assim, a primeira impressão que eu tenho assim, tá? Eu tô falando assim como uma outsider, uma pessoa que vê de fora a mediunidade no Brasil, que é muito bonita. O Brasil é o país com que mais lê Kardec no mundo, né? Kardec era francês, mas nem na França, né? Ele é tão conhecido. E ele também teve alguma influência, uma pequena influência no final do século passado nos Estados Unidos, né? Mas aqui nos Estados Unidos, a mediunidade, ela sempre foi alvo assim de pesquisa, de parapsicologia. Então, acabou indo para um lado. E no Brasil, por ter já adquirido uma coisa mais de religiosidade, claro que o espiritismo, a mediunidade até foi combatida. A princípio, já desde o apóstolo Paulo, que era romano, né? Ele não era judeu. Talvez a mãe dele pode ter sido, né? Alguns historiadores dizem que a mãe dele era uma judia convertida, então ele não tinha o entrosamento que Jesus, né, tinha com a espiritualidade, né? Porque os judeus acreditam em espírito. E desde aquela época, né, uns mais, outros menos, mas existe sim essa crença em espíritos, né? E então ele combatia ferozmente, né? Quem era médium ou quem dava passe, e porque era um poder pela religião. Claro, igual a igreja fez, né? Quando as pessoas já estavam conhecendo Allan Kardec, ou quando as pessoas também já estavam despertando essa coisa, esse lado mediúnico, deixando assim de ser uma coisa escondida na Umbanda, no Candomblé também. Claro que a igreja combateu ferozmente, a igreja católica, depois a igreja protestante, as igrejas evangélicas, né? Porque é um embate, né? Essas religiões têm medo de perder o poder, têm medo de perder o seu rebanho, né? Porque talvez a conversar com espíritos deixa o ser humano mais calmo, traz algumas respostas que é de dor humana, saber como é que tem depois disso, né? Depois dessa vida. Então a CNBB combateu ferozmente, teve até um édito da igreja, né? Eu acredito que foi no final do século passado, mais ou menos 1900 ou por aí, ou a igreja combatia o espiritismo, ou o espiritismo acabava com a igreja. Então, você vê, era muito, os médiuns eram execrados, eram excomungados, né? Porque muitas pessoas, elas transitavam, elas estavam recebendo o conhecimento de Kardec, mas elas continuavam dentro de suas religiões, né? E já nos Estados Unidos, não. A mediunidade não tem nada a ver com religião, tá? Então as pessoas podiam ser católicas, podiam ser protestantes, podiam ser judias, até muçulmano. Eu já tenho conhecimento que tem gente que dá passe e sabe, trabalha com essas coisas de mediunidade, né? Budismo, eu conheço também uma pessoa que fala que ela vê espíritos, ela é budista. Então, nos Estados Unidos criou-se até uma associação para evitar, né, charlatanismo, porque muitos céticos, cientistas vinham estudar, né? As irmãs Fox, um caso assim surpreendente de paranormalidade, até cientistas, né, como Mary Curie, que foi uma Nobel, uma prêmio Nobel, a mulher que ganhou o prêmio Nobel, que ela descobriu o polônio. Ela era polonesa, claro, por isso que deu
o nome desse elemento químico, né, ela adorava esse tema, ela queria né, aprender mais. Muita gente vinha da Europa para conhecer os médiums americanos. Não que eles eram os melhores, mas é porque aqui sempre houve uma liberdade religiosa nos Estados Unidos. É um país onde existe muita liberdade religiosa. Então não tinha ninguém para combater. Claro que tinha gente que não acreditava, mas ninguém ia lá matar a coitada da mulher, chutar o terreiro da pessoa, como acontece no Brasil, xingar de palavrão, como acontece no Brasil, enquanto os charlatões que ganham dinheiro estão aí, né, em todos os canais de TV, mas a gente, né, deixa, porque não precisa haver esse embate. Então, nos Estados Unidos também, na era do Reagan, ele e a esposa dele, eles adoravam os médiums, sabe? Assim, eles gostavam, eles falavam que os médiums deveriam ajudar a sociedade americana, ajudar como eles poderiam, trazendo conforto, né? E nada envolvendo religião. Isso que é o mais engraçado, tá? Não envolvia religião. Tanto que o FBI começou a solicitar ajuda de médiums, tá? Médiums sérios. Não estou falando de gente que fala que é médium, não. Médium sério, para ajudar a elucidar casos e crimes que não haviam solução. Hoje, na cidade de Nova York, a polícia de Nova York tem um time de 25 médiums, tá? Isso há anos, há mais de 2 décadas até, tá? Para vocês terem ideia, aqui nos Estados Unidos existem estados, Ohio, vários estados, né, que permitem o médium ser voluntário, e tudo de graça. O médium trabalha de graça para ajudar a polícia, porque ele tem um dom. Então, se de repente uma pessoa desapareceu, foi assassinada sob circunstâncias que escapam, né, daquela investigação científica, o médium é acionado. Às vezes até as famílias já pedem para o médium ajudar. Pede para a polícia, me arruma um médium que vocês tenham conhecimento, ou tem muitas médiums que eu conheço que têm os seus sites, que oferecem serviços há mais de 30 anos. São pessoas de índole, assim, sabe, incorrompível, pessoas maravilhosas, honestas, né? Então, vocês veem que, enquanto no Brasil, esse negócio, eu me lembro que quando eu era criança, eu já era médium, claro, eu via aquelas pessoas, né, lá na Praça da Sé, aquele círculo enorme, um tentava adivinhar o número do RG do outro, aquilo tudo ali eram atores, né, você ficava ali, esperava, aquele povo dispersava, daqui a pouco, 1 ou 2 horas depois, eles se reuniam de novo, e era a mesma pessoa. Então, eu até queria saber, será que um dia eu posso fazer isso? Não, porque no Brasil, o médium as pessoas correlacionam uma coisa assim, meia de circo, meia de deboche, né, de sarcasmo, né, principalmente, ou uma coisa que é para tirar dinheiro, uma enganação, charlatanismo propriamente dito, né, porque quando envolve dinheiro é charlatanismo, né, de verdade. Então ficou uma coisa assim meio grosseira, né, e confundem médium com adivinho. Médium não é adivinho. Médium não é adivinho. O médium, ele se comunica com outras esferas de outros planos, com espíritos, né? E alguns deles conseguem trazer informações preciosas, principalmente para ajudar em alguma coisa. Ou às vezes coisas só de cunho pessoal, ou para aquela família, uma mensagem para aquela família, tá? Então você às vezes se apresenta como médium, as pessoas, cadê? Eu quero o número da Mega Sena. Médium não é adivinho. E Mega Sena, quem ganha, quem vai descobrir os números que vão ser os números premiados, é você, porque é você que tem esse poder, né? Eu posso até fazer um vídeo falando sobre isso. Não é o médium. O médium, ele tem contato com o espiritual. O mundano não, o mundano é você. É você que tem que resolver seus problemas. E por que tem essa coisa de confundir um médium com adivinho? Por causa dessa cultura, né? Esse deboche, esses próprios charlatões que iam em circos, em palcos, programas de auditório, fingindo. Ali é tudo carta marcada, gente. Televisão é ilusão, tá? Agora, tem médiums respeitáveis, com certeza, que fazem trabalho de graça, trabalho de cura, de psicografia, que trazem conforto, que ajudam muitas pessoas. Então, esses daí, nós temos que dar valor. Pessoas da Umbanda, do kardecismo, são pessoas maravilhosas que ajudam vocês. E a maioria deles são todos de graça. E também, se ele quiser cobrar, é um direito dele, né? Aqui nos Estados Unidos, é mais um médium, ele trabalha de graça, ele tem sua profissão, ele tem seu estudo, tá? Ele às vezes ajuda a
também em outras questões, não só de polícia, ajuda a comunidade, tá? E várias coisas, ajuda até a descobrir algum problema envolvendo a poluição, que às vezes as pessoas não sabem, então às vezes até descobre que tem alguma coisa debaixo do solo. É verdade, gente, tem muita coisa interessante e é legal, sabe? E você vê que o pessoal gosta disso. Então, aqui quem tira a carta não é médium, é o psych, que é uma pessoa que tem mais um domínio psíquico, né, e manja de oráculos, né. Aí no Brasil eu vejo médium que é cartomante, tudo bem, às vezes ele tem um espírito, um guia, alguma coisa que lê, que ajuda, né, a ler as cartas, o tarô, os búzios, as runas. Eu particularmente não faço isso e não vou me consultar, mas aqui também tem muita gente que é canastrona, não sabe, não domina a técnica de leitura de cartas e isso isso daí, vira e mexe, eles vão presos, sim, vão presos, né? E às vezes tem muita coisa de trabalho envolvendo magia, de amarração, ou alguém vai lá, precisa de uma magia para arrumar emprego e aquela magia não funciona, o cliente vai e reclama né, da pessoa, do mago, do bruxo. Não é médium, médium aqui é outra coisa, então nem a gente tem uma palavra específica para cada um aqui, né? E essa pessoa vai presa. Médium, raramente você vê indo preso. Um médium, um clairvoyant, um medium, aqui nos Estados Unidos, geralmente eles são pessoas notáveis, são pessoas de bem, né? Não vivem disso, não precisam viver disso. Agora, no Brasil, não sei se a coisa é meio misturada por causa dessa execração, por causa desse preconceito, por causa desse excesso de fanatismo religioso, intolerância, ou também por parte de ser uma cultura assim, de tirar proveito do outro, e essas pessoas acabam, né, tendo um espaço muito grande, né, vamos dizer assim, para enganar os outros, porque aqui porque aqui igual a família do meu marido, né, eu contei, né, sobre tudo, né, sobre quem sou eu, isso daí, essas coisas que acontecem e tudo, o que eu vejo, o que eu não vejo. E eles falam, olha, uma coisa legal que eu já acredito, né, em você, Radassa, é do fato de você não cobrar. Isso daí já me dá mais empatia de ouvi-la. Por quê? Porque você não está tirando vantagem. Eu posso aceitar aquilo ou não, entendeu? Então, até quem não acredita, respeita. Então, os médiums aqui, os paranormais, assim, tem uma associação que não tem fins lucrativos. Se o seu nome está lá, você é um médium, ai de você, se você pisar na bola, você sai, você perde toda a sua credibilidade. Se você é um médium que trabalha com a polícia, com o FBI, ou um médium que trabalha no Estado americano e pisar na bola, por exemplo, até mesmo ter uma briga na rua, você já está desqualificado, entendeu? Então, envolve muito a sua moral, a sua credibilidade, a sua honra, tá? Então, as pessoas lidam aqui com esse lance mais naturalmente, independente da religião. Eu vejo gente aqui que é super protestante ou super católico. Quando acontece um crime na família, às vezes não há uma solução, eles pedem ajuda de um médium para a polícia. Eles pedem, tá? Para a polícia ajudar. Se não possível, trazer um médium para ajudar. Ou eles mesmos vão a um médium de confiança e é tudo de graça praticamente, tá? Tudo de graça. E aqui ninguém tem problema em mostrar uma reportagem, ninguém fica acusando o outro de estar procurando fama. Olha, igual eles falam, se você tem um dom, um gift, é um presente, você tem que ajudar as pessoas. E é isso. E eu acredito muito nisso. Eu gostaria de um dia ver, né, também no Brasil, os médios ajudando mais a polícia. Em Israel, por exemplo, eles indicam locais bons para certo tipo de cultivo de plantas, de alimentos, tudo de graça. Acham água, tá? No meio do deserto. É um trabalho lindo, dignificante. Por mais cético que a pessoa seja, ele ainda respeita, porque essas pessoas passam respeito, né? Agora, se é um negócio assim desorganizado, onde tem, né, um ambiente propício para mentiras e muito fanatismo do outro lado, querendo combater esse dom que as pessoas têm, claro que nós vamos ter um quadro onde muitos médiuns que poderiam estar ajudando aí as pessoas, eles ficam com medo, né? Mas eu peço para você que é médium,
Todos nós somos médiums, tá? Uns mais, outros menos. Tem gente que não quer ser, tem gente que tem medo, é um direito. Não, você não vai ser castigado por isso. Mas se você quer ajudar, procure um lugar sério, tá? Se você quiser estudar um direito seu, eu, né, fui desenvolvendo de acordo com a orientação que eu tive da minha família, então para mim tá tudo bem. E é isso. Eu só quero, né, queria passar esse ponto de vista para vocês. E quero dizer muito obrigada pelos inscritos, os novos inscritos, né? E deixar aqui minha paz para vocês, né? Que a paz do Senhor esteja sempre sobre ti. Muito obrigada.